Hello! Aqui estamos de outras histórias. A garotada gosta de ouvir rádio nos dias de hoje. A minha geração passou a gostar muito de rádio nos anos 60. Mas como isso são outras histórias, desce a vinheta aí, Brad. Aqui estamos, né? Outras histórias. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, fica até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Gente, a minha geração nos anos 60 começou a se interessar por rádio no momento em que surgem os Beatles na cena. Os Beatles. Primeira vez que eu ouvi os Beatles no rádio foi em outubro de 1963, na Rádio JB. Ora, a partir daí, a garotada, principalmente as meninas, passaram a se interessar pelo rádio. Eu tinha uma irmã, já nirvanizada, chamada Maria Berenice, que tinha um radinho de pilha e era apaixonada por Beatles. E ela, procurando no dial do radinho de pilha, achou um jovem chamado Big Boy. Uau! Nosso querido Newton Duarte, que na época era professor de geografia de segundo grau aqui no Rio de Janeiro, dando aula em escolas aqui pela Zona Sul e Centro. E o Big Boy, apaixonado pelos Beatles, ele tinha um programinha aos sábados na Rádio Eldorado, chamado Cantinho dos Beatles. A Rádio Eldorado pertencia à Globo, era uma pequena rádio no dial aqui do Rio de Janeiro. E o que acontece? Em 1968, quando uma importante rádio evangélica aqui do Rio faliu, o pessoal da Globo comprou essa rádio, chamada Rádio Mundial, e chamou esse DJ da Rádio Eldorado, muito fã dos Beatles, para abrir essa rádio dirigida aos jovens, Rádio Mundial 860 AM, Rio de Janeiro. Ela começou a funcionar em 1968. E o responsável, o diretor musical, era o Newton Duarte, o Big Boy. Nossos amigos e cronistas da época de música dizem que foi o cara que deu realmente dignidade à profissão do DJ. O Big Boy tinha um programa na Mundial de todos os sábados, chamado Beatles, né? Cavern Club Beatles. E ao longo da semana ele era o programador da Rádio Mundial. E o que tornava o Big Boy espetacular? Bom, primeiro a maneira dele de apresentar o programa, gente. Nós estamos falando dele hoje porque ele nirvanizou em 77, jovem, 34 anos, e ele é o autor do bordão Big Boy Rides Again. Big Boy Rides and Strikes Again. Ele abriu o programa dele na Mundial usando esses bordões, e a gente achava super divertido. O Big Boy tem 2 ou 3 coisinhas que tornaram ele realmente um gênio na área que ele abraçou. Primeiro, ele tinha uma rede de pessoas que atuavam com ele. Que pessoas? Comissários de bordo, aeromoças, pilotos de avião comercial, que estavam passando sempre por Londres, pela América, e o Big Boy aqui conseguia amealhar os discos que estavam acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, às vezes com apenas 24 horas de defasagem. Isso tornava ele um concorrente dramático para a Rádio Tamoio, que era grande também na época, e para a Rádio Jornal do Brasil. E o Big Boy, ele foi evoluindo para dentro de um contexto que, quando chegou em 1970, ele vai simplesmente inventar os bailes de equipe de som em clubes no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Foi sensacional, gente. Ele preparou para o dia 1º de maio, numa casa de show famosa aqui no Rio de Janeiro, chamada Canecão. Canecão. Quem for da minha geração vai lembrar. Ele, com a sua equipe de som, com seus discos incríveis, ele promoveu um baile no Canecão só tocando discos, gente. Só tocando discos. E esse baile colocou lá na praia de Botafogo mais de 5 mil jovens. Uau! Principalmente afrodescendentes, porque foi no 1º de maio de 70. No outro sábado, ele conseguiu repetir o feito, e dessa vez 10 mil pessoas estavam circulando na área para tentar entrar no chamado Baile da Pesada. Naquele momento, as autoridades de 1970 resolveram que poderia haver risco de brigas e coisas assim, e proibiram o Baile da Pesada, que acabou na sua 2ª edição. O que aconteceu foi interessante na sequência. O Big Boy diminuiu o tamanho da aparelhagem que ele usou no Canecão
e passou a vender o seu baile da pesada nos clubes de subúrbio do Rio de Janeiro. Numa época que estava sendo introduzido funk soul music com James Brown, Lynn Collins, Rufus Thomas, e o Big Boy tinha esses discos todos. Então você começou a ver o baile da pesada no Marabô ali, em Quintino, baile da pesada no Mackenzie ali no Rocha, baile da pesada no Maranhão, Marechal Hermes, baile da pesada em Jacarepaguá, no Country Club. E a partir daí surgiram 1000 equipes de som promovendo bailes em todos os lugares. Várias caixas de som, gravadores cassetes duplos para você estar alterando fitas e picapes. Isso foi uma febre que gerou equipes que ainda hoje são lembradas, como a Furacão 2000. Mas isso são outras histórias. Vai lá, Big Boy, Rides Again.